de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Cante, fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos são, perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Eu sei, pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Creia nisso, confie. Para fazer infinitamente mais. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que a graça e a paz seja com todos vocês, meus queridos. Podem tomar assento, por gentileza. É muito bom vê-los aqui nesta manhã. Estamos juntos, adorando ao Senhor. E é uma bênção muito grande, né? Ainda estamos vivendo um tempo diferente que essa pandemia nos impõe, mas todos vocês acompanham, eu tenho certeza disso, que as vacinas estão cada vez mais perto. Então, depois que tomarmos a vacina e cumprir o prazo que ela exige para criar anticorpos, aí sim nós voltaremos com liberdade, né? E vai ser uma grande bênção. Estamos em quarentena, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus não está em quarentena. A palavra de Deus está correndo velozmente, velozmente. Então nós estamos muito felizes com isso, né? Quero passar para vocês uma ou duas informações. Primeiro, que a Simone e eu, a minha esposa e eu, fazemos a nossa live da oração toda quarta-feira às 7h30 da noite. Então é um encontro que nós temos ao redor da Bíblia e também para orarmos. E tem sido muito interessante, uma atividade gratificante. Então, vocês puderem,
separar esse tempo para estarmos juntos, será muito bom. E este é um aviso que eu dou aqui para as pessoas que estão presentes e também para todos que estão nos acompanhando agora através dessa live, né? E um outro aviso importante é sobre o primeiro sábado de setembro, que será no dia 5 de setembro, no próximo sábado. Nós teremos a nossa Santa Ceia virtual. Por enquanto não faremos a ceia presencial, porque não queremos o manuseio dos elementos da ceia, como o cálice, o pão. Então é uma forma de nos proteger também, tá? E aquilo que eu tenho falado constantemente: fé e bom senso, fé e juízo caminham juntos, né? Então é muito importante isso, tá? Então no próximo sábado às 18h30, prepara lá o seu pedacinho de pão, o seu suco de uva, que nós estaremos ao redor da mesa do Senhor, tá? Juntos, não juntos fisicamente, mas em espírito, unidos, né? Isso é muito importante. Eu acho que são os avisos principais. Não sei se estou me esquecendo de algum aviso. Acho que não. Eu queria neste momento saber se tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Tem alguém? Glória a Deus. Temos pessoas que nos visitam. Como é que é o seu nome, irmão? Adilson. Cícero, muito bem-vindo, Cícero. E lá no fundo? Ok, muito bem-vindas, tá? Uma alegria muito grande receber vocês, né? Deus abençoe grandemente as suas vidas, em nome de Jesus, e nós queremos expressar a nossa alegria, a nossa satisfação em receber vocês, como também todos que estão nos assistindo pela internet, pela primeira vez. Essa nossa manifestação de carinho é para vocês também. Bem, então agora nós vamos para uma parte também muito importante do culto, que é os dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Para este momento do culto muito importante, em que nós adoramos também o Senhor com nossos recursos, nossas finanças, eu quero ler 2 versículos. O primeiro está em 2 Coríntios, capítulo 8, e o versículo 7. Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Se você ler, não vou ler aqui agora, mas se você ler desde o primeiro versículo, então você vai ver que o apóstolo Paulo está falando aí de contribuições, está falando de coleta que ele levantou, né, para ajudar os pobres da Judéia. E no versículo 7 ele diz assim: portanto, assim como em tudo abundais em fé, em palavra, e em conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Quando Paulo diz nesta graça, é nessa graça de contribuir. Está falando aí da graça de contribuir. E ele está dizendo aos coríntios: vocês são bons, vocês são bons na fé. Que bênção, vocês é uma igreja de fé, vocês são irmãos de fé, vocês também são bons na palavra, vocês têm conhecimento da palavra, parabéns. E vocês têm ciência ou conhecimento, e vocês têm muita diligência, são diligentes, vocês são cheios de amor para conosco, para comigo, para conosco. Agora vocês precisam também abundar nessa graça. Vocês precisam crescer na área de contribuir. Acho muito interessante o apóstolo Paulo falando isso aos coríntios. Então, nessa área, Paulo cobrou deles. Não basta somente a palavra, o conhecimento, o amor, isso tem que estar acompanhado de demonstração. E vocês precisam melhorar na área da contribuição. E é muito interessante quando olhamos para Romanos,
capítulo 12 e no versículo 8. Olha o que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, onde ele fala dos dons espirituais e dons ministeriais. E ele no versículo 8 diz: o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, aquele que coordena, que organiza, faça com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Então eu achei muito interessante quando ele diz: e o que reparte, faça-o com liberalidade, faça com mão aberta. Então eu acho muito importante. E uma outra coisa que ele coloca aqui, que a contribuição como um dom de Deus. Por exemplo, todos os crentes são chamados para evangelizar, todos. Isso é uma ordem de Jesus para todo crente. Nenhum crente pode dizer: eu não vou falar de Jesus porque eu não sou pastor. Todo cristão é conclamado para evangelizar, para ganhar almas. Agora, nem todo cristão ele é chamado para o ministério do ensino ou da pregação, mas todos são chamados para ganhar almas. Assim também tem pessoas que têm o dom da contribuição. Elas recebem de Deus e elas investem, e assim vai acontecendo. E tem muitos exemplos disso. Homens, empresas que investiram muito na obra de Deus, grandes somas, e assim as missões foram se desenvolvendo, a obra de Deus foi desenvolvendo. Mas mesmo que você ache: eu não tenho esse dom, mas todos são chamados para contribuir, como todos são chamados para evangelizar. Amém? Então vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso divino mediador, nós pedimos a Tua bênção agora sobre cada pessoa, Senhor, aqui presente neste recinto, como também todos que nos assistem, Senhor, pela internet. Que a Tua mão provedora, mão de providência, Senhor, alcance a cada um para suprir, para prover, para fazer maravilhas nessa área. Olha, Senhor, para a situação financeira dos Teus filhos, Senhor, e entra, Senhor, com o Teu agir na vida de cada um, porque a Tua palavra diz que Tu és Jeová Jirê, Deus de provisão. Manifeste na vida do Teu povo dessa forma. Cura os enfermos, Senhor, cura os enfermos, livra-nos da contaminação deste vírus, dessa pandemia. Supre toda a necessidade, abra a porta para os desempregados, quem precisa de um trabalho, abre uma grande porta, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Também, Senhor, cuida, meu Deus, cuida daqueles que estão estudando, nossos jovens, Senhor, preparando-se, Senhor, para processos seletivos, para vestibulares, Senhor, para que consigam entrar, Senhor, e abraçar uma carreira, Senhor, proveitosa, útil para as suas vidas e para a Tua glória também, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu oro também por aqueles que têm uma causa na justiça, aqueles que estão em busca, Senhor, de aposentadoria, Senhor, aqueles que, Senhor, têm, meu Deus, um bem para vender, ou precisam comprar um imóvel, Senhor, abra a porta em nome de Jesus. Quem tem uma dívida, Senhor, que ajuda para que as pessoas que estão endividadas se livrem dessas dívidas, Senhor, e ajam com sabedoria em relação aos recursos que o Senhor tem enviado. Senhor, quem tem uma dívida para receber também, age, meu Deus, poderosamente para que isso também se realize. Pai, cuida de nós, cuida do Teu povo em toda parte. Nós oramos, Senhor, cuida também da Igreja Cristã da Trindade, das finanças, Senhor, das reformas que nós temos que terminar, Senhor, da melhoria no nosso sistema de mídias, Senhor, sociais. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus te pedimos, amém, amém, glória a Deus. Nós não distribuímos envelopes, mas você pode pegar o envelope lá no fundo, tem uma caixinha lá, tem envelope. E se você preferir usar o cartão do banco, você também poderá ir lá e passar o cartão na maquininha, tá bem? Então, estamos assim combinados. Depois.
E também todos que estão nos assistindo pela internet, se você pode fazer essa contribuição também, entrando no site da igreja. Lá tem as contas bancárias que a igreja tem no Banco Itaú, na Caixa Econômica e também no Banco Bradesco. E que Deus recompense a todos.
Glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome para sempre. Senhor, sabemos que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Grande é a tua fidelidade. Graças te damos pelo perdão, pela salvação. Graças te damos, Senhor, pelo cuidado constante que o Senhor tem de cada um de nós. Graças te damos porque o Senhor não muda. Graças te damos porque o teu amor é incondicional. Não há nada que nós possamos fazer para que o Senhor nos deixe de amar. Graças te damos, Senhor. Bendito seja o teu nome para sempre. Senhor, te agradecemos pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, pela esperança e certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Graças te damos, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, ainda em pé, eu gostaria de convidar vocês neste momento para nós levantarmos um clamor pela nossa nação, pelo Brasil, por toda a situação que nós estamos atravessando. Não é apenas uma questão de saúde, de coronavírus, aliás, coisa vem daí, mas tem a questão também da economia, muitas microempresas fechando, já fecharam, tudo isso para que Deus nos faça retornar a um caminho de bênção, de vitória, de prosperidade para a nação, que venha beneficiar a todos, a todos. E geralmente quem mais sofre numa situação dessa são justamente os mais necessitados, Então vamos levantar um clamor, orar pela nossa nação, nosso país, e pedindo a bênção de Deus, Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós neste momento, Senhor, queremos pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, Senhor, da nossa nação. Senhor, ajuda o Brasil, Senhor, a sair dessa pandemia, a romper, Senhor, com este ciclo de morte, Senhor, que se instalou no nosso meio, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Livra-nos, Senhor. Também, Senhor, pelo teu Espírito Santo, conscientiza a população a se precaver, a se cuidar, a adotar todos os protocolos de segurança para evitar ainda mais contaminações e óbitos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, também queremos pedir, Senhor, pelo estado do Rio de Janeiro, Senhor. Meu Deus, quanta necessidade, quanta coisa torta, quanta corrupção, Senhor, quanto desmando, meu Deus, quanto sofrimento, Senhor, em todas as áreas, Senhor, tanto, meu Deus, e principalmente nas comunidades, Senhor. Livra, Senhor, o Brasil da violência, livra a nossa nação da corrupção, livra, Senhor, a nossa nação, Senhor, de uma cultura, Senhor, do jeitinho brasileiro, Senhor, de levar vantagem, Senhor, e coloca no nosso país, Senhor, a ética que vem da tua palavra, os valores do teu reino, Senhor, no coração das crianças, dos adolescentes, dos jovens, Senhor, e de todos, meu Deus, para que possamos ter uma geração poderosa, alicerçada na tua palavra, na solidariedade, no amor ao próximo, Senhor, na justiça, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória, glória ao teu nome. Derrama sobre o Brasil, derrama o teu Espírito Santo, envia um avivamento, envia um derramamento do Espírito, salva as almas da nossa nação, converte o nosso país, invada, Senhor, a nossa nação, com o poder da tua palavra, com o poder do nome de Jesus e com o poder do Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, em nome de Jesus pedimos a tua bênção, amém e amém. Glória a Deus, amém. Meus irmãos, ainda em pé, eu quero convidar o pastor Gerson. O pastor Gerson Lopes vai nos trazer a mensagem hoje. Então, pode se dirigir para cá. Pastor, só usa o microfone do meio? Só fica... Ninguém usou ainda hoje. Então vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus
sobre o nosso pastor e também sobre nós, para que estejamos abertos, né, a fim de receber. Amém, Jesus. Aqui tem 2 cadeiras livres, ó, jovens, daqui tem 2 cadeiras livres aqui. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós pedimos a tua bênção, Senhor, sobre o pastor Gerson. Enche-o com teu Espírito Santo, renova a unção, multiplica a unção, dá-lhe poder, dá-lhe autoridade do teu Espírito, dá-lhe graça para transmitir a tua palavra. E a todos nós que estamos aqui, os que acompanham pela internet, dê-nos corações abertos, que os nossos corações e todo o nosso ser seja uma terra fértil para receber a tua palavra. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos permanecer mais um instante em pé para a leitura da palavra. Depois o pastor vai nos liberar para sentar. Até que horas, pastor? Até que horas eu vou? Geralmente a palavra é em torno de 35, 40 minutos. Está ótimo. Bem. A paz, queridos. Esquece o 35, 40. Amém. Amém. Bom dia a todos, Deus abençoe sua vida. É um prazer estar podendo congregar, né? É sempre bom. Daí nós entendemos a alegria do salmista, né? Quando dizia: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Nós sabemos que tudo isso está sendo feito com precaução, né? Com cuidado. E nós sentimos um misto, né, de alegria e pesar. Alegria por poder estar aqui, revendo vocês, com saúde, mas também com pesar por aqueles que não podem vir até aqui, né? Embora estejam com saúde, mas compõem aí o grupo chamado grupo de risco. As criancinhas, que tanto nos alegra aqui com a sua presença, né? Então a gente fica pesaroso por isso. Mas Deus é bom. Obrigado, pastor Paulo. Deus é bom, sua misericórdia é para sempre, e Ele nos permite essa manhã tão linda, esse sol tão belo, poder estar na sua casa. Amém? A leitura está em Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 21. Se você quiser acompanhar, muito bem-vindo. No Apocalipse lá tem promessa até para aquele que lê. Bem-aventurado o que lê. Olha que bom. Bem-aventurado o que ouve. Bem-aventurado o que guarda as palavras da profecia deste livro. Então você é um bem-aventurado que pode estar lendo e ouvindo a leitura da palavra de Deus. Pois bem, Filipenses 3,13 diz assim, aliás vou começar do 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito, com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus, Deus com D minúsculo, né, é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso.
Amém, queridos? Pode sentar. Deus abençoe sua vida. Então, nosso tema aqui é a peregrinação do cristão ao céu. Glória a Deus. Você e eu, como cristão, discípulo de Cristo, estamos em trânsito. Em Miqueias 2:10 tem uma palavra que diz: levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Nós, como igreja do Senhor, estamos em uma jornada, a exemplo da nação de Israel que saiu do Egito e atravessou o deserto terrível para chegar na sua cidade prometida. Nós também estamos atravessando um grande deserto neste mundo. Não tem como não mencionar o momento atual, o momento que trouxe grandes mudanças de planos, de projetos, mudança até na nossa visão da vida. E eu às vezes comento com a minha esposa, a impressão que dá é que nós estamos vivendo um ano sabático. Os irmãos sabem que Deus ordenou a Israel que cultivasse a terra por 6 anos, mas o 7º ano seria o ano chamado sabático, o ano do descanso da terra. Não só da terra, também dos trabalhadores, dos escravos, dos empregados, até dos próprios animais que trabalhavam. Mas Israel não observou isso, principalmente Judá, e pensaram que Deus tinha esquecido aquele detalhe que parece algo tão insignificante, né? Quando nós olhamos para a natureza, tirando aí de parte, né, o ativismo político na questão da natureza, da preservação da natureza, mas nós como cristãos também temos que olhar para a terra que Deus nos deu e preservá-la, né? Sermos mais ecológicos, como diz aí. Pois bem, Israel ou Judá pensava que Deus havia esquecido esse detalhe, mas um dia Deus chamou eles. Contas aqui, nas minhas contas, vocês me devem 70 anos. 70 anos que vocês não deixaram a terra descansar. Portanto, vocês vão embora para o cativeiro e vão passar lá 70 anos para que a terra descanse. Depois eu vou trazer vocês de volta. Obviamente que não era só isso, tinha todo um contexto de idolatria, de pecado, de violência. Mas um dos objetivos de Deus era fazer com que Israel entendesse que a terra precisava descansar por um período de tempo. Então, às vezes eu penso, esse ano está sendo para nós, de certa forma, obviamente com todo respeito a quem está infectado, ou mesmo em tratamento, ou mesmo até perdeu a vida, aos familiares enlutados, isso não é um ano sabático. Ano sabático é um ano de descanso. Mas não é só ano de descanso no sentido pleno da palavra. É um ano também de reflexão. Eu não sei quanto a você, mas esteve ou ainda está em casa. Porque qual era a nossa justificativa no ano passado, antes da pandemia? Sobre a questão de orar, de ler a palavra, de interagir com a família. Qual era a nossa justificativa? Não tenho? Era isso. Eu mesmo falei muito isso. Se eu tivesse mais tempo eu oraria mais. Se eu tivesse mais tempo eu iria ler mais livros bons, ler a Bíblia, né? Passar mais tempo com a minha família, bater mais papo com a minha esposa, dar risada. É tão bom isso. Agora, qual é a desculpa? Eu fiquei um pouco mais só do que um mês em casa. Logo eu retornei ao trabalho, um horário reduzido, mas estou trabalhando desde então. Mas mesmo assim tenho muito tempo de sobra. Não posso mais nesse ano falar, não li mais a Bíblia porque não tive tempo, né? Eu tenho tentado me corrigir. Então esse tempo de pandemia, eu estou só aqui abrindo um parênteses, né? Antes de entrarmos aqui na mensagem, é um tempo de reflexão, de mudança e de crescermos. O texto aqui do apóstolo, né, na questão da peregrinação, ele vai colocar muita questão também de crescimento, desenvolvimento, melhorar a minha conduta, melhorar o meu caráter, porque tudo isso é melhorável, tudo isso é progressivo.
Ele vai dizer: não, eu não julgo que eu já tenha alcançado a perfeição, ou o máximo do meu crescimento, do meu desenvolvimento. Eu posso e vou melhorar mais. Então, já entrando aqui, queridos, o apóstolo Paulo é fantástico em tudo, nós sabemos, né? A ponto dele convidar-nos a ser seus imitadores, como ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu não ousaria dizer para vocês isso, para que vocês me imitem, não no total, algumas coisas tudo bem, mas Paulo, ele tinha essa ousadia, porque ele era digno disso mesmo, de ser imitado. Era um homem notável em tudo. Então, quando nós lemos aqui a sua palavra, não é só palavras, não é só uma exortação à distância que ele está fazendo aos irmãos aqui, lá de Filipos. Paulo, ele vivia isso. E eu quero entrar aqui no texto lido, quando ele, um pouquinho antes, né, da leitura que fizemos do versículo 12, ele expressa no versículo 10, do mesmo capítulo 2 de Filipenses, ele diz: quero conhecer Cristo, olha que lindo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha que lindo. O apóstolo, quando fala de imitar Cristo, ele não dissocia Cristo de sofrimento, ele não dissocia Cristo da cruz, e muito menos da morte. Porque hoje, quando se fala em seguir Cristo, né, qual é a ideia mais patente? Vai dar uma melhorada na minha vida financeira, né, irmão? É tirar o pé do lodo aí, porque está uma urucubaca na minha vida que não sai. Então eu fui no meio dos evangélicos aí, me desafiaram a minha fé, dizendo que se eu vir para Cristo, as coisas vão deslanchar. Então eu estou indo aí na multidão, no oba-oba, e vou fazer desafio à minha fé, e eu sei que eu vou sair dessa situação. Essa é a visão, de forma generalizada no meio evangélico, lamentavelmente, porque não é nada disso que Paulo entendia como seguir Cristo. O apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que seguir Cristo é seguir as pisadas do sofrimento, da abnegação, do auto-sacrifício. A leitura inicial aqui, o nosso irmão leu: Cristo sendo Deus, ele não ficou buscando justificativa. Não, eu sou Deus, eu vou me tornar uma criatura, eu vou regredir, eu vou diminuir, como Deus me tornar um ser dependente, carente, precisando ser ajudado por anjo que eu criei. Jamais. Jesus tinha tudo para justificar a sua negação de vir à terra sofrer por nós. No entanto, o texto é claro, ele não se apegou a isso. Paulo também não se apegava aos seus títulos. Paulo era um cidadão romano, poliglota. Eu acredito que ele falava todos os idiomas da época, seja o hebraico, o grego, o aramaico, o latim. Paulo falava tudo isso. Cidadão romano, tinha livre curso para onde ele quisesse, país que ele quisesse entrar, ele poderia. Respeitadíssimo, doutor na lei, criado aos pés do maior mestre de Israel, Gamaliel, rabino, ainda jovem, hebreu, da descendência de Benjamim. Ele disse: eu sou hebreu, fui circuncidado ao 8º dia, todo o ritual da lei, dentro da turma minha aí que estudou comigo, eu sobressaí a todos, zeloso pela lei, pelas tradições religiosas de Israel, com certeza, respeitadíssimo. Mas olha o que ele diz sobre isso: mas o que para mim era lucro, versículo 7 do capítulo 2, estou voltando o texto. Mas para mim o que era lucro, passei a considerar como perda. Para quê? Por quê? Por qual razão? Por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas.
É estranho, né, irmãos, que hoje o evangelho é um convite para o lucro, para o ganho fácil, para se destacar no meio social. Irmão, você como cristão tem que ter a casa mais bonita do seu quarteirão, para que vejam que Deus é na sua vida. O apóstolo Paulo via diferente. Ele disse: eu perdi tudo e considero como esterco. Vai continuar a leitura aqui. Sabe para quê? Para ganhar a Cristo. Que lindo, que palavra, que vida, que dignidade, que homem digno de ser imitado. E ele continua: eu considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aqui Paulo não está se auto-justificando, dizendo: não, irmãos, eu sou melhor, eu sou grande, eu pago o preço, eu sou perseguido, maltratado, como em outra passagem ele relata os seus sofrimentos. Paulo não está dizendo que a sua justiça procede disso. Ele está querendo dizer que porque ele sofre, porque ele abandonou tudo, ele então é digno agora de seguir Cristo. É sofrimento? Pois então estou disposto a sofrer. Seguir Cristo é perder coisas desta vida? Pois então eu perco. Seguir Cristo é ser maltratado, rejeitado, humilhado, açoitado em praça pública? Eu estou pronto. Aleluia. Que seja essa a nossa fé, queridos, a fé no Cristo vivo, estar disposto a se identificar com os sofrimentos de Cristo, estar disposto a dizer não ao nosso eu, ao nosso egocentrismo, à nossa ganância, aos nossos desejos terrenos e materiais, e abraçar Cristo com tudo que vem com Ele, com todo o sofrimento, com toda a angústia, mas também com a esperança da ressurreição e da vida eterna que Ele promete a nós. Portanto, queridos, a igreja, nós somos uma congregação de viajantes. Parece romântico, né? Mas não é bem assim. Somos convidados a enfrentar desafios, dificuldades. E eu quero lembrar você, porque Paulo ele fez questão de lembrar disso, da trajetória do povo de Israel no deserto. Eu vou convidar você a uma segunda leitura que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, por favor, se você quiser acompanhar. 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12. Exemplos da história de Israel. Vamos agora olhar para a nação que ainda não é nação. São 12 tribos de ex-escravos, recém-libertos, atravessando um deserto, guiados por Moisés. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados, preste bem atenção na palavra todos, que é muito significativa. Ele vai repetir 4 vezes essa palavra todos, né? Então, continuando: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem ou murmurem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo destruidor. Versículo 11, agora ele faz aqui a aplicação. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos,
e foram escritas como advertência para nós, para mim, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia. A trajetória de Israel no deserto é algo assim, por um aspecto decepcionante. Deus, ele se manifestou de forma jamais vista na história do homem, nem antes nem depois, a não ser obviamente a partir de Cristo. A manifestação de Deus aí é muito maior, mas até então nunca se ouviu falar de milagres tão nítidos, tão patentes aos olhos dos homens como foram os milagres no Egito. E a diferenciação que Deus fez entre os egípcios e os hebreus. Abriu o mar no meio. Quando é que nós ouvimos falar disso na história da humanidade? Nunca. Uma nuvem, uma coluna de nuvem durante o dia, cobrindo o povo do sol no deserto. À noite ela se transformava numa coluna de fogo para iluminar, para proteger, para aquecer, porque o deserto ele é terrível. De dia chega a quase 50 graus, à noite cai demais a temperatura, esfria muito. Então ou você morre de calor no dia ou morre de frio à noite. É praticamente impossível, a não ser pelos beduínos, pessoas muito bem treinadas, experientes, para atravessar o deserto. Ali você tinha uma congregação de aproximadamente 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas, muita gente, crianças, mulheres grávidas, idosos. Povo que nunca tinha andado num deserto, agora está atravessando esse deserto. Qual é a decepção? A maioria deles falhou. E por que isso que Deus determinou, planejou e estava executando, que era transportá-los do Egito até Canaã, por que isso falhou? Por que não deu certo? O escritor aos Hebreus vai explicar. Ele vai dizer: eles não entraram no repouso de Deus por duas questões, duas coisas assim indispensáveis: por não ter fé e nem obedecer. Incredulidade está de mãos dadas com desobediência. Você só obedece se você crê, e você desobedece por não crer, não dar crédito à palavra de Deus. E foi o que aconteceu com esse povo. E a leitura que fizemos aqui no 10 de 1 Coríntios, Paulo diz que todos eles foram tirados de lá com o propósito de Deus, o objetivo de Deus, sendo Deus soberano, de colocá-los na terra prometida. Essa era a promessa aos seus antepassados. Mas por que falharam? Porque faltou fé e obediência. Além disso, tem mais esse relato que lemos aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios: murmuração, idolatria, apetite desordenado, apego às coisas materiais. E a leitura que nós fizemos também em Filipenses, Paulo vai citar alguns que ele disse, aliás não alguns, ele disse muitos, que agora, na época de Paulo, não andavam mais nas pegadas de Cristo, mas sim o seu coração estava tão apegado às coisas desta vida, que o Deus para eles, o Deus com D minúsculo, era o próprio ventre, o próprio estômago deles. Um apetite desordenado pelas coisas materiais. Não só apetite no sentido literal de comer, mas o apetite, a ganância por possuir coisas. E é isso que muitas vezes me espanta no meio cristão, irmãos. Está se despertando no meio evangélico cristão um apetite desordenado por coisas. Coisas que não podem satisfazer a alma. Coisas que não têm a capacidade de nos transformar à semelhança de Cristo. Coisas que não podem nos fazer melhorar o nosso caráter, a nossa vida espiritual de santificação diante de Deus. Por que essa teimosia em bater nisso, em incitar o povo a buscar coisas que não satisfaz a alma? Lá em Isaías 55, há uma repreensão de Deus para com Israel quando diz: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz a alma?
E por isso que eu citei aqui, destaquei muito o caráter de Paulo, a conduta de Paulo a ser imitada, porque, irmãos, nós estamos carecendo de referenciais nos nossos dias. As nossas lideranças, não generalizando, obviamente, graças a Deus tem homens ainda dignos, mas boa parte dela, principalmente a que está aí na grande mídia, é uma vergonha, é uma ganância irrefreável. Lembro-me de quando Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, estava sendo julgado. O juiz, se não me engano, o Bretas, pergunta para ele: ô Sérgio, mas por que? Se você já era tão rico, por que você não parou? Sabe qual a resposta dele, irmãos? Ele falou: doutor, chega uma hora que você não tem mais limite. Você sabe que você nem precisa daquilo que você está roubando, mas você quer mais. Que desgraça é essa, irmão, na vida de um homem que não vê limite para a sua ganância? Mas ele é um ímpio. Agora, o que dizer de lideranças evangélicas, de homens que deviam ser exemplos, referenciais, como o apóstolo Paulo? E está aí sendo revelada a sua ganância, a sua insaciável sede de poder, de conquistar, de dominar, muitas vezes na base da fraude, da mentira, do engano, da manipulação das massas. Que triste, que lamentável. E aí você vê o apóstolo aqui nos convidando a imitar Cristo. O apóstolo não só convida, mas dá o exemplo de como é imitar Cristo, de como ser abnegado, de como seguir as pisadas de Cristo, abraçar o seu sofrimento, não com mimimi. Um certo dia eu conversando com a irmã, falou: irmão, pastor, se tivessem me falado que ser crente é isso que eu estou passando, eu não teria aceitado, não. Eu vou falar para o irmão onde eu estava, e ela estava no espiritismo, segundo ela. Onde eu estava bem melhor. A minha vontade é voltar para lá. Quase que eu falo: vai, mas depois não posso. Irmãos, isso não conheceu Cristo, uma pessoa dessa. Isso não tem prazer em sofrer por Cristo. Isso não está se identificando com Cristo, mas em nada. Como que um cristão, um seguidor de Cristo, vai dizer que é preferível? E olha, voltando lá no exemplo de Israel, lembra o que eles diziam? Preferíamos estar aonde? No Egito, irmãos. Perguntasse naquele momento, é que Moisés era um doce de homem, mas se ele perguntasse: ô povo, me diga, o que vocês passaram lá no Egito? Vocês já esqueceram? Não tem nem um ano que nós saímos da escravidão. Vocês eram chicoteados, gente. Vocês eram obrigados a trabalhar de sol a sol, debaixo de chicote. Vocês comiam o que os egípcios queriam. Mas aí, sabe o que eles respondiam? Mas lá nós tínhamos melões, lá nós tínhamos peixes, nós tínhamos alho poró. Na tradução que até especifica o tipo de alho. Tínhamos pepino, né, pastor? Mas, meu Deus, o povo está pensando em comer, gente. Lembra dessa turma de Paulo, cujo Deus é o próprio estômago, cuja glória para a confusão deles, porque só pensam nas coisas terrenas? Esse povo de Israel não pensava em outra coisa senão comer. Não, se a gente está comendo, não importa se é escravo. Então esse crente que está aqui hoje, mas relembrando um passado escravizador lá de trás, ele está pensando só no comer e no beber. Não importa se eu era um escravo, se eu vivia sem Deus na vida, se eu estava sendo chicoteado pelo diabo, se eu não tinha esperança de uma vida eterna, se eu não tinha os meus pecados perdoados em Cristo Jesus, coisa que agora eu posso ter, não importa Cristo. Paulo diz, as tribulações, e olha que ele passou por tribulações, aqui no presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A nossa leve e momentânea tribulação, e olha que a momentânea dele foi por 30 anos aproximadamente, de chicote, cadeia, naufrágio e perseguição e calúnia e tudo que é ruim. Ele disse, essa que eu estou passando, gente, não tem comparação com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Então, querido, só para te animar, está na tristeza, e eu solidarizo com você que perdeu o emprego, perdeu um ente querido, você que era empresário e agora está falido, que triste, lamento muito. Oro por você, para que Deus te abençoe e te ajude.
Mas, querido, olhe para Cristo. Para basura e balaça. Olhe para a cruz. Olha o privilégio que você tem em Cristo Jesus. Você agora é filho de Deus em Cristo. Qual é o bilionário, qual é o Bill Gates que pode ter 1/10 do que você tem em Cristo Jesus? Onde ele vai parar com essa riqueza dele? Esse Deus que ele tem, que é o dinheiro, que é a riqueza, isso não é nada. Isso é uma miséria, isso é uma derrota. Você é vitorioso em Cristo Jesus. Você tem o céu por herança. Você tem um novo nome em Cristo Jesus. Deus te fará coluna no tempo dele. Jesus te concederá que você se sente no trono com ele, assim como ele venceu e se assentou no trono com seu Pai. Jesus te concederá que você reja as nações com vara de ferro, assim como ele venceu e vai reger essas nações ainda no futuro. Você é filho de Deus por adoção em Cristo. Nada se compare a isso, querido. Não se entristeça, não baixe sua cabeça. Continue nessa trajetória. É uma jornada, é uma caminhada, tem desafios, tem sim. Mas senão não seria jornada. Jesus jamais nos enganou dizendo: gente, me siga e vocês vão ver que paraíso, que vida de bonança vocês vão passar comigo, porque eu sou o Filho de Deus. Não. Jesus vira para os discípulos. Aliás, um certo dia, um meio animado no meio da multidão, né, vendo Jesus falar, ensinar, pregar, curar enfermo e tal, levantou a mão. Estou encenando, né? Não sei, a Bíblia não diz que levantou a mão, mas imagina, no meio da multidão ele teria que levantar a mão para se identificar e disse: mestre, me permita que eu siga o Senhor aonde quer que o Senhor for. Jesus calmamente vira para ele e diz assim: ô caro colega, minhas palavras, né? As raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Que balde de água fria no novo convertido, todo empolgado, animado para seguir Jesus. Jesus diz isso porque Jesus, irmãos, ele é a verdade. Jesus prefere que eu sofra com a verdade do que eu me alegre na mentira, no engano. Eu não sei se aquele rapaz, depois dessa palavra, se ele continuou com aquela empolgação toda, mas Jesus falou isso para ele. E Jesus nunca nos enganou. Na nossa trajetória vamos enfrentar dificuldades, mas tem de bom ânimo, diz ele: eu venci o mundo. Não é para andar de ombros caídos. Estou seguindo Jesus, como eu disse dessa pessoa que falou, reclamou, querendo voltar. Que vida! Se eu soubesse, eu não teria começado essa caminhada. Não, está no deserto, está calor. Lá no deserto havia serpentes, escorpiões, sol castigante, embora a nuvem cobrindo, mas eles sabiam que eles não poderiam voltar para onde o seu coração malvado queria voltar. Era todo um conflito, tanto interno quanto externo. Faltava água, faltava alimento, mas Deus sempre supria. Deus chegou a abrir uma fenda numa rocha, e Paulo vai dizer aqui no capítulo 10 que eu já li, né? Essa rocha era próprio Cristo, irmãos. Como é que nós vamos entender o mistério desse? Essa rocha era Cristo. É de Cristo que vem a água cristalina que nos dessedenta. Ele falou: vinde a mim todos cansados e oprimidos. Mas em outra, lá no capítulo 7 de São João, ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele é a rocha eterna, a rocha no sentido de firmeza, de imutabilidade, de permanência. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A rocha no sentido de verter água para nós, a água que é o Espírito Santo que está em você e que te mata a sua sede e que te alimenta de Deus a sua alma. Os hebreus tiveram conflitos na sua caminhada. Da mesma maneira nós também. Jesus diz no capítulo 10 de Mateus: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Olha só como entender isso. Porque vim pôr em dissensão o homem contra seu pai,
e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Talvez nós não entendamos bem essa palavra, mas pergunte para um muçulmano convertido a Cristo o conflito que ele enfrenta com seus familiares. Um jovem, uma moça muçulmana islâmica, quando se converte a Cristo, a própria família se torna inimiga dela. Deserda o rapaz: você não vai herdar mais nada da minha família. E outra coisa, pode sair de casa, vai embora. Eu assino a Portas Abertas, e eles relatam esses fatos. Isso é real. A perseguição da própria família, é isso que Jesus está falando. Quando ele diz colocarem em oposição, colocarem em conflito pai, filho, nora e sogra, não é no sentido de viver em contenda dentro de casa. Isso nem deve existir na vida do cristão. Mas quando, por amor a Cristo, alguém se opõe à sua fé, dizendo: ou você nega Cristo, ou você é deserdado, o que você faria? Você não vai entrar em conflito nessa situação? Você vai: tá bom, então, já que o papai não quer que eu sirva a Jesus, não vou servir, vou continuar na tradição da minha família. É isso. O pastor Paulo fala que ele era católico, né? De carteirinha. Eu nunca fui católico, sou católico no sentido de universal, mas não católico romano, né? Nasci num berço evangélico. Mas veja, se ele se intimidou quando o pai disse: não, você não vai ser cristão, evangélico, protestante. É isso que Jesus está dizendo. A nossa vida, muitas vezes, ela é posta à prova. A nossa caminhada com Cristo é desafiado. Você permanece com Cristo, ou você quer levar a sua vida tranquila como dantes? Você diz: não, meu negócio agora é com Jesus. Aconteça o que acontecer, é com Jesus agora e eternamente. Não tem como voltar. Mesmo porque a nossa chegada está mais próxima do que a nossa partida lá atrás. Amém? Paulo fala isso. Estamos mais próximos de Cristo agora do que quando aceitamos a fé. Se você já veio até aqui, irmão, por que agora ficar pensando em parar? Se você já passou por tanta coisa, tanta privação, humilhação. E como eu disse, aqui no Brasil, venhamos e convenhamos, nós vivemos em paz para servir a Jesus. Não tem tanta oposição assim. Eu não vejo, não sei quanto a você. Mas vai num país islâmico, vai num país de maioria budista, vai num país lá na Índia, né? Como é que chama? A fé deles lá, a crença deles, o hinduísmo. Quanta perseguição! Coreia do Norte, o maior ditador, é o país número 1 em perseguição a cristãos. Ele pega as irmãs, coloca dentro daqueles containers, que aquilo é de metal, é de lata. Aquilo durante o sol chega quase derreter a pessoa lá dentro. Deixa o irmão, a irmã lá dentro por dias, passando sede, fome. Isso é uma tortura. Quanta tortura na antiga União Soviética, na Alemanha Oriental, hoje em Cuba, até na Venezuela, que está nessa miséria terrível. Continua perseguindo os irmãos. Então nós vivemos na boa aqui. E tem crente pensando em parar, pensando em desistir. Meu amado, eu não sei se é essa a sua situação. Tem outros que estão me ouvindo na live aí. Meu amado, olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. O tempo está próximo. Jesus está voltando. Não vamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhar para Jesus, o nosso alvo maior. E aí Jesus desafia, depois de dizer isso daí: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, está lá em Mateus 10, 37, 38, não é digno de mim. Evangelho sem cruz é farsa, não existe. 1 Pedro 2,11 diz: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, quer dizer, os desejos da nossa alma, por coisas terrenas, contrárias à vontade de Deus. Abstenha disso, que combatem contra a alma. Temos que nos esforçar. Mateus 11:12 diz: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. A trajetória
é dolorosa. Ninguém vai suavizar, amenizar, mas vale a pena continuar. Os hebreus foram atacados no deserto pelos amalequitas, está lá em Êxodo 17. Nós também enfrentamos a oposição do maligno. Efésios 6, 11 e 12, Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Temos um opositor forte, não podemos ignorar. Paulo diz: não ignoramos os seus ardis. Mas não como aqueles que vê demônio em cada canto, né? Vê demônio no vizinho. Não, ele trabalha no oculto, não ignoramos ele, mas também não supervalorizamos ele. Nós supervalorizamos o nosso Deus, o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. É esse que tem que ser mencionado, lembrado, recordado a cada passo que damos, em cada luta que travamos. Deus é comigo, o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós estamos debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. O deserto era difícil, era quente, mas Deus estava com eles, como eu já disse, na nuvem, na coluna de fogo. E Jesus também promete em Mateus 20: eis que estou convosco no período da pandemia. Foi isso que Jesus falou? Todos os dias. Se fosse só a pandemia, estava ótimo, irmãos. Tem coisas para vir aí que nós nem imaginamos. Mas não fiquemos ansiosos. O que será? Jesus proibiu a gente de ficar nessa de: que será o amanhã? Como que eu vou sobreviver? Tem gente que fica perguntando: o que será dos meus filhos? O que será dos meus netos? Eu digo: o que será deles? O mesmo que é de nós. Porque o mesmo Deus que nós servimos, eles também o servirão. E a mesma proteção que o Senhor nos dá, dará a eles. O mesmo livramento que o Senhor nos deu nessa pandemia, dará a eles também. E nós vamos caminhar até onde o Senhor determinar, porque o Senhor está conosco, na nossa frente, para nos dar a vitória. E aí Hebreus 12:1 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Vamos correr, mas com calma, não desesperado, não como quem corre da polícia. Não, estamos correndo porque Cristo nos atrai. A nossa ansiedade não é correr para abraçar um carro zero que Deus vai me dar ano que vem. Não, isso não é nada, isso é esterco. Corro para alcançar aquilo para que fui alcançado, diz o apóstolo Paulo. Esqueço-me das coisas que para trás ficam, os traumas, as lutas que você já enfrentou, os desafios, as humilhações, os desprezos, as risadinhas de deboche contra você por ser crente. Deixa isso para trás. Não fica remoendo isso não. Ah, irmão, eu sofro muito. Eu já sofri, mas no momento eu estou bem, no momento estou vivo, aleluia. No momento estou caminhando, estou animado, porque Jesus está às portas, porque Ele vem, Ele prometeu, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele virá, a qualquer momento Ele virá. Então, para terminar, queridos, para onde nós estamos indo? Estamos numa trajetória, estamos em trânsito, estamos num deserto da vida, caminhando. Para onde estamos indo? Se você quiser abrir sua Bíblia, Apocalipse 21. Apocalipse 21, e eu vou encerrar aí, versículo 1 ao 4. Esse é o nosso alvo, e é o que Paulo disse: eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Aí Deus mostra para João: olha aí, João, eu quero mostrar para você. Quando Paulo diz que ele tem um alvo, olha o alvo dele, onde é que está. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia.
Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Aleluia. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele, Deus, enxugará dos seus olhos, meus amados, toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza. Acho que ali é outra tradução, né? Nem choro, nem dor, porque as antigas coisas, ou a antiga ordem das coisas, já passou. Amém, querido? Você acha que vai chegar diante de Deus todo torto, ensanguentado, machucado, dizendo: ai, Senhor, paguei um preço enorme para estar aqui? Não, isso já passou. Quando você chegar lá é só saltar como bezerro solto do cevadouro, diz lá em Malaquias, né? Naquele dia, quando contemplarmos o Senhor face a face, não haverá lembrança das coisas passadas. O deserto ficou, o sofrimento ficou, as angústias passaram, eis que tudo se fez novo. Estaremos para sempre com o Senhor. A jornada acabou, a fome passou, a sede terminou, a angústia, a morte, a dor, agora é só glória na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Por gentileza, se coloque de pé, quero orar com você. Que essa palavra possa criar raiz no seu coração. Que você caminhe de cabeça erguida, sabendo em quem tem crido. Nosso Deus é fiel. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento abençoador, que a Tua palavra possa nos edificar. Que cada vida aqui, Senhor, e os que estão longe, possam ser abençoados, renovados, para mais uma jornada, mais uma caminhada. Estamos em jornada, em caminhada, e não podemos retroceder. Que possamos olhar sempre para o Senhor, e sempre ser renovado e fortalecido na nossa fé. Que as Tuas misericórdias nos alcancem, que a Tua boa mão nos guie, Senhor, nos conduza no caminho que devemos seguir. Que a Tua graça nos renove a cada manhã de nossa vida. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe o pastor Gerson por compartilhar conosco a palavra. Eu queria neste momento que nós curvássemos nossas cabeças por um instante, e queria perguntar se tem alguém no nosso meio que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, não se converteu ainda ao Evangelho, não entregou sua vida a Cristo e quer hoje confiar em Cristo para receber perdão, salvação, vida eterna, para ser purificado dos seus pecados. Se tem alguém, dê um sinal com a sua mão. Tem alguém? Este convite também eu estendo para todos que estão assistindo pela internet. Se essa é a sua situação, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Entre numa relação de amor com Deus através de Jesus Cristo. Você mande para a gente aí, se você quiser e puder, uma mensagem através das nossas mídias sociais, contando da sua decisão, para que nós possamos ajudá-lo ou ajudá-la na caminhada espiritual. Amém? Então vamos neste momento louvar o Senhor mais uma vez. Glória a Deus, irmãos. Eu estou feliz, cheio, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, palavra maravilhosa. E esse Deus soberano, que fez todas as coisas, Ele se importa com você, Ele se importa comigo. Como é bom saber disso, que privilégio servi-lo. Louvemos. Tu és soberano na terra, sobre os céus tu és
acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. No início, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és Senhor. Tu és tremendo. Aleluia, santo é o Senhor. Glória. Quero convidar o pastor Paulo de Oliveira para vir orar por nós, nos despedir com a bênção. Pastor, seu microfone que ainda não foi usado. Quem precisa de oração? Eu preciso, tem muita gente que precisa, né? Então vamos orar, pastor. Amém. Graça e paz a todos. Amém. A você que está aqui, a você que nos acompanha pela live. Então, nesse nosso momento de oração, de intercessão, quero apenas ler uma palavra para animar mais você ainda do que você já foi animado, fortalecido pela palavra que foi pregada, que está em Isaías 26, que diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aleluia. Então, que a sua mente esteja firmada no Senhor nesta semana. Claro, essa semana, mas toda a sua vida. Mas firme-se no Senhor, né? Ele é a nossa rocha eterna, e a palavra diz que Ele conservará em paz aquele cuja mente está firme nele, né? Então, se você quer ter uma paz, confie no Senhor, tenha sua mente firmada nele, amém? Então vamos orar agora pelas nossas necessidades. Quem tem um pedido, quem precisa de uma direção, enfim, seja o que for, apresente agora diante do Senhor. Você também que está nos acompanhando, apresente agora a sua petição ao Senhor e vamos orar, clamar, interceder agora, amém? Eterno e amado Deus, Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por este tempo, este culto, Pai. Obrigado, Senhor, pelos louvores, pela adoração, obrigado pela ministração da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque fomos fortalecidos, Pai, pela Tua palavra, fomos
Pai, revigorado, Senhor, por ela. Bendito seja o teu santo nome, Pai. E agora, neste momento, Senhor, nós apresentamos as nossas petições diante de Ti, apresentamos cada uma das nossas necessidades a Ti, Pai. Oh, Pai Santo, e eu peço agora, Pai, visita cada um agora, Senhor, visita cada irmão, cada irmã que está aqui presencialmente, visita cada um, Senhor, cada uma que está acompanhando pela live, Pai. Oh, meu Senhor, toca agora no coração de cada um, Pai. Senhor, e aqueles que estão abatidos, fracos, Senhor, tristes, Senhor, meu Pai, eu te peço, levanta o abatido, firma aquele que está, Senhor Deus, com o seu coração temeroso, Pai. Oh, Senhor, aquele que está duvidoso, Senhor, firma-o na fé, Senhor. Ah, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aqueles que estão passando por momentos de luto, meu Pai. Ah, Senhor Deus, consola, conforta, Pai. Oh, Santo Deus, Pai eterno. Ah, Senhor Deus, nós apresentamos agora, Senhor, cada necessidade que, Senhor, está sendo colocada diante de Ti neste momento, Pai. Seja ela para uma cura, Pai, seja para uma porta de trabalho, ou Senhor, seja para a paz na família, para soluções de questões familiares, pessoais, profissionais. Oh, Pai Santo, entra com a Tua providência nesta hora, Pai. Manifesta o Teu poder, Senhor, manifesta o Teu poder salvador agora, Senhor. Oh, Pai, é um momento de intercessão também por aqueles, Senhor, que não conhecem a Cristo como Salvador, Pai. Que o Senhor se revele a eles agora, Pai. Ah, sim, que o Senhor derrame da Tua graça salvadora sobre eles, Pai. Que eles venham a conhecer, Senhor, a Cristo como único e verdadeiro Senhor e Salvador de sua vida, Pai. Ah, Senhor, abre os corações nesta hora, Pai. Que Teu Espírito esteja falando a cada um, Senhor. Oh, meu Deus, peço por aqueles que estão enfermos, Pai. Oh, Pai Santo, que haja cura nesta hora, Pai. Oh, Pai Santo, visita o nosso irmão Marco Antônio Correia, Pai. Senhor, livra-o deste vírus, Pai. Livra-o, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Leva a cura a ele e todos aqueles que estão padecendo de alguma enfermidade neste momento, Pai. Cura agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Visita, Senhor Deus, oh Pai, aqueles que estão entristecidos, aqueles que precisam de uma porta de trabalho. Abre esta porta, nós te pedimos nesta semana, Pai. Oh, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, Senhor Deus, visita as famílias, cada família nesta hora, Pai. Se há algum conflito, meu Pai, traga paz às famílias. Visita os casais, Pai. Oh, Senhor, se há relacionamentos também, Senhor, afetados por algum problema, meu Pai, entra agora, Senhor, também na Pai, traz reconciliação, Pai. Oh, Deus eterno e santo, nós te pedimos, Pai, que seja, Senhor, uma semana de bênção, Senhor. Oh, Pai Santo, dá-nos, Senhor, essa semana abençoada, Pai, uma semana na Tua direção, Pai, na direção do Teu Espírito, Pai. Se há alguém aqui que precisa tomar uma decisão, Pai, oh, Pai Santo, está em dúvida, Senhor, temeroso, Pai, concede esta direção, traz clareza, dá discernimento, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, Pai Santo, firma os nossos passos nesta semana, Pai, direciona cada um deles, Pai. Oh, Senhor Deus, e que tudo que nós fizermos, Senhor, glorifique e exalte o Teu nome, Pai. Oh, Senhor, que cada um dos pedidos que é feito agora, oh, Pai, que cada necessidade que precisa ser suprida, Senhor, seja para honrar e glorificar o Teu santo nome, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Confiamos em Ti, cremos em Ti, Pai, que o Senhor é poderoso para agir e suprir cada uma dessas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Oh, Pai Santo, e neste momento, Pai, que nós vamos sair para os nossos lares, eu peço que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, Pai. Acampa o Teu anjo ao nosso redor, leva-nos, Senhor, debaixo da Tua paz e da Tua segurança. É o que eu também peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, não somente hoje, mas por toda a eternidade. E a Igreja de Deus diz: Amém. Amém.
Deus os abençoe e vão na paz do Senhor.